Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas com temas de administração geral, falando hoje sobre ainda alguns fundamentos de administração geral e entrando no que a gente chama de processo decisório. Todos esses elementos são noções básicas, noções fundamentais, e especialmente o processo decisório é bastante cobrado em prova nas mais diferentes bancas, ok? Vamos lá pessoal, vou compartilhar aqui os slides com vocês e a gente vai aproveitar todo o nosso tempo juntos aqui, trabalhando aqui com o conteúdo. Bom, a gente já sabe que administrar é um processo contínuo e sistêmico, ou seja, contínuo porque ele nunca para e sistêmico porque ele envolve toda a organização entendendo as inter-relações que existem dentro da organização. E a gente sabe que esse processo contínuo e sistêmico ele envolve uma série de atividades para ser levado adiante. E aí a gente destaca o planejar, o organizar, o dirigir e o controlar recursos e competências para alcançar metas e objetivos organizacionais. Algumas informações importantes aqui são lembrar do planejar, organizar, dirigir e controlar, que como a gente vai ver nessa aula, compõe fundamentalmente o processo administrativo como visto hoje, né? De uma forma geral, pela maior parte dos autores, esse é o modelo que prevalece, né? E é o modelo mais cobrado em prova. E a gente vai planejar, organizar e dirigir e controlar os recursos e competências que nós temos dentro da organização para alcançar os objetivos e metas organizacionais, ou seja, administrar é aquilo que você faz visando alcançar os objetivos e metas da organização. Então esse é um primeiro ponto aí para a gente lembrar também. Bom, quando a gente fala de organização, a gente está falando de um conjunto de pessoas e recursos que trabalham juntos para conquistar um objetivo comum. Então, dentro de uma determinada organização, eu tenho um conjunto de pessoas diferentes utilizando os recursos do negócio para alcançar determinados objetivos e metas dessa organização. E para isso você vai administrar essas pessoas e esses recursos visando alcançar esses objetivos, ok? Então isso aqui é, de novo, né? É um conteúdo de compreensão, não é um conteúdo de memorização. É para a gente entender esses conceitos básicos. E quando a gente falar do administrador atuando nas organizações, a gente vai pensar nesses administradores como responsáveis pelo desempenho de outras pessoas que formam suas equipes e sobre essa equipe, portanto, eles dispõem de autoridade. E essa autoridade é um recurso especial que cada gerente, que cada administrador tem, que permite a esse administrador tomar decisões sobre como serão utilizados os recursos da organização, tendo como objetivo alcançar os objetivos e metas dessa organização. Então essa vai ser a ideia geral. E aí a gente está vendo, vou voltar aqui um minutinho, essa história de tomar decisões. E isso é muito importante. É claro, a gente tem aula específica sobre tomada de decisão, mas já nesse momento introdutório, a gente precisa lembrar que nas organizações, indivíduos tomam decisões para o exercício de todas as funções administrativas. Quais são as funções administrativas? Planejar, organizar, dirigir e controlar, com base em interpretação e avaliação de informações. Então, em regra, nós receberemos, eventualmente nós buscaremos as informações, reuniremos, analisaremos, interpretaremos essas informações e faremos escolhas, ou seja, tomaremos decisões. De uma forma geral, quando a gente fala de tomada de decisão no processo decisório, a gente vai dizer que ele existe porque existe um problema ou uma oportunidade. Ou seja, quando você verifica que há uma diferença entre o estado atual e o estado desejado de uma determinada coisa. Como assim, né, pessoal? Vamos explicar isso melhor. Quando a gente fala que a gente tem um problema, quer dizer que a gente tem uma situação atual que a gente diz, olha, isso aqui não está bom, eu gostaria que fosse melhor. Então eu vou tomar uma decisão buscando encontrar um caminho para chegar nessa situação melhor do que está hoje. Eu não quero viver com esse problema que eu tenho que está me afetando. Ocorre que oportunidade também é assim. Na oportunidade, você olha algo na frente e diz, olha, aquela situação futura ela é melhor do que a de hoje. Então eu quero chegar lá, quero chegar naquela situação futura. Então eu vou tomar uma decisão para chegar e aproveitar aquela oportunidade de chegar numa situação desejada melhor que a que eu tenho hoje. Então, tanto no problema quanto na oportunidade, embora a gente mude a perspectiva, no fundo a gente está dizendo que existe uma situação futura desejada melhor que a situação atual. Então eu tomo uma decisão para resolver o problema ou para aproveitar a oportunidade, mas sempre buscando melhorar de situação, buscando uma situação futura melhor do que a atual. Então você vai tomar decisões em função disso. E perceba que essa avaliação, se é problema, se é oportunidade, se isso aqui me afeta ou não afeta, é uma situação que depende da subjetividade das pessoas. Uma mesma situação para uma pessoa pode ser uma situação confortável, para outra pode ser uma situação problemática. Então depende dos valores de cada pessoa, ou seja, não tem como eu definir apenas objetivamente se algo é
problema ou oportunidade ou nada disso. Ok? Então depende da avaliação dos indivíduos. E é claro, numa organização, essa avaliação depende da tomada de decisão coletiva ali dentro da organização, que eventualmente pode estar centrada nas mãos do administrador. Ok? Bom, dito isso, voltamos para cá. Então a gente viu, não precisa decorar aqui, mas a gente precisa lembrar que o administrador, o tempo todo, ele toma decisões e a tomada de decisão visa sempre buscar resolver um problema, aproveitar uma oportunidade para que eu melhore e eu saia da situação atual para um estado desejado que é melhor do que o atual. Então é para isso que eu vou fazer. E vou fazer isso ao administrar, tomando decisões durante o planejamento, durante a organização, durante a direção e durante o controle, que são as 4 fundamentais funções administrativas. Bom, um outro elemento importante, quando a gente fala dos fundamentos de administração, é que existem diversas teorias administrativas que procuram explicar como é que deve funcionar a administração das organizações. Então a gente tem várias teorias que começaram principalmente a partir do início do século passado, do início do século XX, lá com a administração científica de Taylor, depois com a teoria clássica de Fayol, e isso foi evoluindo ao longo do tempo. Quando a gente olha para essas teorias que foram desenvolvidas desde o início do século XX até hoje, um processo de mais de 100 anos, todas as teorias elas têm alguns elementos válidos, ainda que todas elas também sejam incompletas e imperfeitas. Então eu posso dizer que as teorias surgiram como respostas aos desafios de suas épocas, cada época trazendo um desafio e ao mesmo tempo um aprendizado. Houve um processo evolutivo em que cada abordagem influenciava a abordagem seguinte, a escola seguinte, as teorias seguintes, né? E quando a gente olha, todas foram parcialmente bem-sucedidas, nenhuma era perfeita, mas todas contribuíram para a administração das organizações e elas têm conteúdos aplicáveis aos dias de hoje, seja nas organizações privadas, seja nas organizações públicas. Não precisa decorar isso, ok, pessoal? É para a gente entender isso, para a gente entender que existe, aqui eu coloco mais ou menos um cronograma, porque não segue uma ordem muito rígida, mas uma ideia geral de que houve um processo evolutivo que começa lá no início do século passado, como eu disse, com a administração científica, a teoria clássica de Fayol, né? A administração científica de Taylor, a teoria da burocracia está por aqui também, embora ela se relacione muito com a teoria estruturalista um pouco adiante. Aí depois tem relações humanas, eu tenho a teoria dos sistemas, a teoria neoclássica, comportamental, desenvolvimento organizacional, né? Que tem a ver com a ideia de mudança organizacional. Já falei de sistemas, aqui está a contingência, né, que é um avanço em relação à teoria de sistemas. Depois novas abordagens que vão tratar de várias ferramentas que você pode utilizar, vários conceitos, né, que foram sendo desenvolvidos a partir dos anos 90. Então, você teve um processo evolutivo. Se você perguntar qual dessas é válida, no fundo, todas elas têm algum grau de validade e todas elas trazem formas para melhorar, ajudar a compreender e ajudar a tomar melhores decisões ao exercer o papel de administrador. Nenhuma delas é perfeita, mas todas são úteis e são aplicáveis, ok? Precisa decorar elas aqui. Quando a gente fala de teorias administrativas, a gente tem um conjunto amplo de aulas falando das teorias administrativas e aí sim a gente precisa entender e, em alguns casos, memorizar não só quais são as teorias, mas as características associadas a essas teorias. Nesse momento, o importante é entender que houve, ao longo desses mais de 120 anos, um pouco mais do que isso, a gente vem tendo um processo de evolução de teorias administrativas que não são perfeitas, mas que são complementares. Vamos ver como é que isso já foi cobrado em prova, pessoal. Olha só, considerando o arcabouço racional legal da administração pública no Brasil, é correto afirmar que, olha só, letra A, apenas as teorias administrativas com foco nas tarefas e nas estruturas são aplicáveis à gestão pública. Errado. Cada uma dessas teorias administrativas que a gente viu tem diferentes focos. Alguma olha para a tarefa, alguma olha para a estrutura, outra olha para as pessoas, outra pensa na relação das pessoas com a organização, outros pensam na relação com o meio ambiente, pensa em tecnologia. Então, cada uma tem um foco, né? Mas todas elas têm alguma aplicação, seja na gestão privada, seja na gestão pública. Então, está errado a primeira. Da segunda, ele diz: nos dias atuais, encontramos fragmentos de todas as teorias administrativas nas organizações públicas, quer adaptadas, quer em sua forma original. Opa, aqui sim. Então, tudo que a gente aprendeu ao longo dessas teorias, elas podem ser eventualmente aplicadas, seja como nasceram ou tipicamente sendo adaptado, porque a realidade da gestão pública é diferente da gestão de empresas, da gestão privada, né? Mas isso aqui está correto, esse raciocínio está correto, de que todas as teorias
têm algum tipo de aplicação e podem ser encontradas nas organizações públicas. Então aqui a gente tem nossa candidata à resposta. Olha a letra C. Nenhuma teoria administrativa pode ser aplicada à gestão pública pelo simples fato de todas elas terem sido desenvolvidas em ambiente empresarial. Errado. Elas podem ser aplicadas, em regra, com algum tipo de adaptação. Letra D. À exceção das teorias administrativas com foco nas pessoas, as demais são aplicáveis à gestão pública. Errado. As teorias que têm foco nas pessoas também são úteis. A gente também precisa pensar em liderança, precisa pensar no grupo informal, precisa pensar em motivação, no clima, na cultura, vários elementos que são relacionados à gestão das pessoas dentro da organização. Então, completamente errado a letra D. E na letra E, nenhuma teoria administrativa pode ser aplicada à gestão pública que já dispõe de um modelo gerencial próprio específico. Errado. Embora na administração pública a gente fale sobre modelo patrimonialista, burocrático e gerencial, isso é outra coisa. Quando a gente fala de teorias administrativas, a gente está olhando sobre a aplicação desses conhecimentos desenvolvidos ao longo da evolução da ciência da administração desde o início do século passado, e todos os ensinamentos que a gente tem ali podem ser considerados quando eu analiso e administro também o setor público, né? Então, realmente a resposta única correta era a letra B, e claro, está aqui como gabarito oficial. Beleza, pessoal? Bom, vamos em frente. Até aqui a gente não precisava decorar nada, agora a gente precisa decorar. Quando a gente falar do processo administrativo, a gente já viu que a gente fala de 4 grandes funções, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso forma um mnemônico pode ser, e o pode ser vai ser bastante importante, ele vai ser bastante cobrado em prova. Não só a gente precisa saber que são essas 4 funções que compõem o processo administrativo desde a teoria neoclássica, ou seja, já tem bastante tempo que a gente segue esse modelo, como a gente precisa saber diferenciar o que envolve planejar, o que envolve organizar, dirigir e controlar. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa para a gente entender aqui, né? Vamos só memorizar esse ponto. Ó. Assinale a opção que indica, conforme aceitas hoje, as funções do processo administrativo. Então, processo administrativo ou funções administrativas, em regra, planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? Então, está aqui na letra C, planejamento, organização, direção e controle. É bom lembrar, pessoal, que em alguns casos o direção aqui é trocado por liderança. Fica planejar, organizar, liderar e controlar. É menos comum, mas pode aparecer em algum caso. Não é típico, não, mas pode aparecer, principalmente em algum texto que você esteja lendo, né? Às vezes o edital também acrescenta comunicação, que é um tipo de função específica, ou um tipo de atividade específica que você realiza dentro de planejamento, organização, direção e controle. Mas aí a gente tem aula específica sobre comunicação também, né? Às vezes a pessoa quer destacar monitoramento e avaliação, que a gente também tem aula específica. Então, em regra, a gente vai ter esse modelo aqui. Esse é o modelo mais aceito, mais padronizado, mas a gente precisa estar atento que algum texto que a gente está lendo pode trazer alguma variação disso, ok? Bom, dito isso, vamos em frente. Vamos passar por cada um dos itens, ok? Vamos começar com o P de pode ser, que é o planejar. E aí a gente precisa saber o que significa cada uma dessas coisas. Então, vamos lá. No planejamento, o que você faz? Você define onde a organização quer chegar e como isso será feito. Ou seja, na prática, você vai definir, quando você planeja, quais são os objetivos e metas, que é onde você quer chegar, quais são os meios que você vai utilizar para realizar esses objetivos e metas, ou seja, quais são as atividades que você vai fazer, os recursos que você vai consumir, ou seja, você precisa realizar uma série de ações. E essas ações envolvem gente, material, dinheiro, informação, então atividades e recursos que você vai utilizar para alcançar os objetivos e metas. Idealmente, já no planejamento, você já pensa nos meios de controle. Né? Quando você está planejando estudar para um concurso, você fala assim, bom, a cada mês eu vou fazer um simulado para ver como é que eu estou. Isso é um meio de controle. Veja, você ainda não está exercendo controle, você só está planejando que você, além de fazer, você vai controlar. Então você está planejando isso para verificar se você está utilizando os meios de realização de forma adequada para alcançar os seus objetivos e metas. Então, sinteticamente é isso. Quando eu planejo, eu defino onde eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar lá. Esse é o P do planejar. Né? Então, é definir objetivos e meios para alcançá-los. Para isso, claro, eu vou precisar adquirir dados e informações de dentro e de fora da organização, que são a entrada do meu processo, vou processar esses dados, vou interpretar informações, gerar alternativas, fazer as minhas escolhas, e vou preparar os planos descrevendo quais são os objetivos, quais são os meios para alcançar esses objetivos, quais são os mecanismos de controle. Não precisa decorar não, é entender, ok? Que o processo de planejar envolve você trabalhar com as informações e fazer escolhas em que você define onde você quer chegar e os meios para chegar lá.
beleza? Então isso é planejar. E aí, dentro de uma organização, você pode fazer planejamento no nível estratégico, no nível tático ou no nível operacional. Você vai fazer aqui no nível estratégico aquilo que envolve toda a organização, no nível tático aquilo que envolve algumas áreas específicas da organização. Então eu tenho o plano tático da área de finanças, da área de comunicação, da área de gestão de pessoas, e tenho o plano operacional quando eu estou no nível mais básico, não é? Quando eu estou ali no chão de fábrica e preciso decidir o que cada pessoa, o que cada equipe vai fazer amanhã, por exemplo. Né? É claro que essas coisas são interconectadas. Eu começo fazendo o plano estratégico, desdobro no tático e desdobro no operacional. Veja que, além da abrangência, esses planos são diferentes em termos de horizonte temporal. O plano estratégico é tipicamente de longo prazo, o plano tático tipicamente de médio prazo e o plano operacional de curto prazo. Então, o que muda basicamente entre eles? Muda a abrangência, se ele está pegando toda a organização, uma grande área ou simplesmente uma equipe ou uma pessoa. Então, isso muda em termos de abrangência, mas também em termos de tempo, o horizonte temporal. No estratégico é longo prazo, no tático médio prazo, no operacional curto prazo. O mundo real não é tão simples assim, ok? A gente tem variações diferentes de abrangência e tempo, mas para efeito de concurso isso vale de uma forma consensual, ok? Sempre as questões vão tratar dessa forma, variando a abrangência e variando o horizonte temporal, conforme eu mude de plano estratégico para plano tático para plano operacional. Vamos em frente aí, pessoal. Agora vamos para a segunda letra, que é a letra O do organizar. Bom, organizar basicamente é você constituir a própria organização. Você vai definir a estrutura organizacional, definir de que forma você vai dividir o trabalho entre as diversas unidades administrativas, as equipes e as pessoas. Então, basicamente, você vai desenhar as caixinhas que compõem, mostrando quem vai estar em que lugar, quais vão ser as responsabilidades, como é que as coisas vão estar interconectadas, onde é que você vai alocar os recursos, né? Então, você define a estrutura e depois você vai alocar esses recursos nessa estrutura. Você vai alocar equipamentos, pessoas, recursos produtivos em geral, para que você possa ter processos de trabalho produtivos, racionais e eficientes para alcançar os resultados que você planejou. Né? Então, quando você organiza, você faz isso. Você define o desenho da estrutura, estabelece as relações entre as unidades, entre as equipes, entre as pessoas, divide o trabalho e aloca os recursos. Você organizou para que as coisas possam ser feitas. Né? Então, essa vai ser a ideia. E para definir essa estrutura organizacional, claro, você parte daquilo que você planejou, quando você vai analisar os objetivos. A partir daí você vai fazer coisas como dividir o trabalho segundo algum critério, vai definir responsabilidades, vai definir níveis de autoridade, vai desenhar a estrutura da organização. Não precisa decorar, é entender o que você está fazendo. Né? E o importante aqui é lembrar que você define a estrutura, você organiza em função do que você planejou, em função do que você quer alcançar, e não o contrário. Primeiro você planejou e em função do que você planejou, você vai então definir a sua estrutura. Beleza? Bom, vamos lá. A terceira letra é a letra D de dirigir. E aí a gente está falando basicamente dos esforços de você liderar pessoas e coordenar as equipes. Então, liderança e coordenação. Né? Você vai liderar pessoas, coordenar essas pessoas, equipes e processos produtivos para que você tenha um melhor aproveitamento dos recursos para alcançar os resultados organizacionais que você planejou. Então, sempre em função daquilo que é planejado, né? Ou seja, essa função é a primeira função no sentido de que ela define o que as outras funções devem fazer. Então você vai organizar em função de planejar e você vai também dirigir, ou seja, liderar e coordenar pessoas e equipes em função daquilo que você queria fazer. É quando você executa as ações de fato, fazendo as coisas acontecer. E lembrando, né, pessoal, na direção, que aparece às vezes como liderança, a gente está falando de um fenômeno social que sempre ocorre entre grupos, quando você vai ter a influência do líder, que é a pessoa que lidera, sobre os liderados. Né? E isso vai ser realizado por via da comunicação para realizar determinados objetivos que você planejou. Né? Sempre lembrando disso. E por último, pessoal, a gente vai ter a letra C, que é a letra C de controlar. E quando a gente fala de controlar, a gente está falando de verificar se os planos, aquilo que você fez lá no planejamento, as programações de atividades estabelecidas,
estão sendo executadas da maneira adequada, e isso permite identificar de forma tempestiva correções necessárias, se você está indo no rumo certo ou não. Por exemplo, quando você faz o simulado, você vai verificar se você está indo bem ou não. Você pode identificar, poxa, isso aqui eu não fui tão bem, né? Em AFO, por exemplo, eu não estou tão bem nesse conceito, eu preciso voltar a estudar isso. Então você corrige de forma tempestiva, né? Você não deixa as coisas darem errado, você descobre antes porque você está monitorando, controlando o que está acontecendo. E para isso, então, você define qual é o padrão desejado, ou seja, o que seria o padrão esperado do que você está medindo. Você vai medir o que está sendo realizado. Então, digamos, você fez um simulado e você espera tirar uma nota acima de 80%. E aí você mede o que está sendo realizado e descobre que você está ali em torno de 70%. Aí você compara essas duas coisas e vê, poxa, não está ideal ainda. Eu estou abaixo daquilo que eu estabeleci como padrão, então eu preciso melhorar. E eu vou adotar medidas corretivas. Eu posso estudar novos conteúdos, eu posso melhorar a forma como estou estudando, otimizar, posso até decidir estudar mais, mas sempre o importante é estudar melhor, né? Então eu posso mudar as minhas práticas, eu posso resolver mais questões de prova, né, para afinar melhor, porque eu posso entender que eu já sei o conhecimento teórico, mas não estou sabendo o que fazer. Então você vai adotar medidas corretivas. Então essa vai ser a ideia do controlar. Beleza? Pessoal, uma coisa que é importante é que quando a gente está falando do processo administrativo, no fundo a gente está dando um panorama muito geral, né, do que significam essas quatro coisas, né, planejar, organizar, dirigir e controlar. É claro que quando, além de funções administrativas, além do processo administrativo, a banca pede essas funções especificamente, a gente tem uma série de aulas detalhadas para isso. Se você pegar lá planejamento, você tem várias aulas para falar de planejamento. Só de planejamento estratégico você tem um conjunto amplo de aulas. Se ela fala de estrutura organizacional, a gente tem várias aulas para falar de estrutura. Da mesma forma de liderança, da mesma forma de controle, né? Então aqui é para dar o panorama para a gente entender que na hora da prova, a banca, quando ela fala de funções ou processo administrativo, ela quer saber se a gente consegue distinguir uma função da outra, e é isso que a gente está fazendo aqui, ok? Então é uma visão panorâmica sobre o que significam cada uma dessas funções. Voltando para cá, eu estava terminando com controle, né, pessoal? E aí, relembrando, né? Então pode ser, e a gente está aqui no C, ou seja, a gente está falando de controlar, em essência é um processo de tomar decisões para manter o sistema na direção de um objetivo com base em informações contínuas sobre a atividade do próprio sistema e sobre o objetivo. Então, quando você planejou, você disse onde você queria chegar, quando você vai controlar, você vai verificar se você está ou não nesse caminho. Você estabeleceu esse caminho para alcançar um objetivo, aí de repente você está nesse caminho aqui. Quando você controla, você vê, poxa, eu estou errado, eu preciso corrigir o rumo. Né? Então essa vai ser a ideia do controle administrativo. Então controlar, em essência, significa obter informações sobre o que está sendo realizado, comparar com o que deveria estar acontecendo, ou seja, comparar o real com o ideal, e finalmente adotar medidas para eventuais correções de rumo, caso você detecte algum desvio que possa comprometer o alcance desses objetivos. Então você comparou e vai dizer, poxa, não está bom, preciso melhorar, né? Então por isso essa ideia de que quando eu estou controlando, eu estabeleço qual é o padrão, que é o comportamento ideal, o desempenho ideal, eu faço a medição, que é o que está acontecendo na realidade, vou comparar a medição com o meu padrão e, se tiver insatisfatório, eu vou adotar ações corretivas, né? O que eu preciso fazer para que eu me aproxime mais do padrão que eu estabeleci como ideal em termos de desempenho, em termos de comportamento. Ok? Então vamos fazer a questão de prova aqui para ver se a gente está entendendo como é que essas coisas funcionam. E essa é uma questão bem interessante, pessoal, que ela vai ajudar a gente a pensar na relação entre essas funções. Então olha só. No processo administrativo, as funções controle, planejamento, organização e direção, falou fora de ordem, mas falou dessas quatro, são desempenhadas pelo administrador ou são tipicamente executadas de forma, e aí tem as opções, interrelacionada, ou seja, uma se relaciona com a outra, sequencial, primeiro eu planejo, depois eu organizo, depois eu dirijo, depois eu controlo, aleatório, uma coisa pode acontecer a qualquer momento, departamentalizada, cada departamento faz uma dessas coisas, ou hierárquica, né? Cada nível de hierarquia faz uma dessas funções. Bom, a única que está correta aqui é a letra A, de forma interrelacionada. Por que isso, pessoal? Realmente existe uma preponderância da função planejamento no sentido que ela define objetivos e metas e a partir daí eu busco alcançar esses objetivos e metas. Ocorre que
Uma vez que eu defini objetivos e metas, eu defino a minha estrutura, eu começo a dirigir pessoas, eu estou controlando, isso dá a impressão de ser meio sequencial. Mas não é por quê, pessoal? Porque enquanto eu já defini a minha estrutura, eu continuo planejando. Eu não vou parar de planejar para depois remodelar a minha estrutura. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então eu planejo. Uma vez que eu já planejei, eu tenho como organizar em função do que eu planejei, mas eu continuo planejando, eu continuo revendo o meu planejamento, mudando objetivos, mudando metas, sem necessariamente mudar a estrutura. O tempo todo eu tenho que liderar pessoas, não só depois que a minha estrutura está montada, o tempo todo, e eu preciso controlar também o tempo todo o que está acontecendo. E essas coisas influenciam umas às outras. Ok? Depois que eu controlei, eu também retroalimento o planejamento, a organização, a direção. Então, existe essa preponderância do planejamento no sentido de definir onde eu quero chegar, mas, na vida real, essas 4 funções elas vão acontecer o tempo todo na organização, em todos os níveis da organização, claro, vão ser diferentes em cada um desses níveis, né, nos mais diferentes departamentos, e eu vou também ter relações entre essas funções. O que ocorre em organização afeta a tomada de decisão de liderança, né, que vai ser vista pelo controle, e o controle retroalimenta a direção, a liderança, retroalimenta a organização, que retroalimenta o planejamento. O fato da organização estar desenhada de uma determinada maneira influencia a forma como eu vou dirigir, né? A forma como eu estou dirigindo influencia o processo decisório do planejamento e por aí vai. Por isso, essas funções elas são executadas tipicamente de forma interrelacionada e por isso o gabarito oficial de fato é a letra A. Então, atenção, cuidado para a gente não pensar nisso como algo sequencial, né, que seria o risco maior aqui dessa questão, ok? E aí fechamos, né, pessoal? Fechamos então mais essa aula falando então de alguns fundamentos, alguns conceitos fundamentais e também do processo administrativo, que é um tópico muito cobrado em prova quando existe o conteúdo de administração geral ali dentro, beleza? Fechamos então, pessoal. Qualquer dúvida vai ao fórum. Vou me despedir de vocês desejando ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula.